A paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês nesse congresso para formadores, os formadores da Diocese de Goiás. Eu me chamo Dayana e nesse tempo estou à frente do Ministério de Formação da RCC do Brasil. Sou casada, sou mãe já do meu quarto filho, né? Hoje ele está com 15 dias, por isso estou gravando esse vídeo, não posso estar, né, com vocês ao vivo, né, devido a esse tempo, né, do comecinho, do nascimento do neném, mas eu estou aqui, né, não podia deixar de estar com vocês nesse congresso, nesse encontro, para falar um pouquinho aos formadores da Diocese de Goiás. É uma alegria mesmo estar com vocês, irmãos. Deus seja louvado pela vida de vocês, por esse tempo. Eu moro na Diocese de Chapecó, no estado de Santa Catarina, e o meu grupo de oração é o grupo de oração Monte Tabor, que acontece às terças-feiras, sempre na Paróquia São Cristóvão. E assim como vocês, nos reunimos agora de forma online, né? Mas não deixamos de nos reunir para aclamar o Espírito Santo, para vivenciar aquilo que é a nossa identidade. E é sobre isso que nós vamos partilhar nesse momento. É sobre a identidade da renovação carismática católica e como resgatá-la, né? Tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, nesse ano de 2020. A gente sabe que no ENF desse ano, o Senhor então nos deu um plano de ação, né? A partir do livro do Vinícius, Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel, o Senhor nos fez sentinelas da Casa de Israel, todos nós, enquanto Renovação Carismática Católica, para resgatar, guardar e propagar a identidade da Renovação Carismática Católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, essa é a nossa missão nesse tempo. E esse ano de 2020, então, o ano do resgatar. Ninguém imaginaria que seria dessa forma, né, irmãos? Ninguém imaginaria que ao resgatar esse tempo, nós viveríamos, né, toda essa pandemia, todo esse isolamento social, mas o Senhor, ele já sabia. E o Senhor, ele não permite nada na nossa vida que não seja para tirar um bem maior. Então, nesse ano totalmente atípico, né, onde o Senhor nos pede para resgatar a identidade da renovação carismática, esse resgate então começa na nossa vida, no nosso coração, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e se coloca a ouvir o Senhor. Então, o nosso chamado nesse tempo é resgatar a identidade da renovação carismática católica, aquilo que é o mais importante, aquilo que é essencial dentro do nosso movimento, né? E a gente pode se perguntar, dentro dos nossos grupos de oração, será que nós estamos vivendo essa identidade? O que nós temos colocado dentro dos nossos grupos de oração? Como estamos vivendo, né, a nossa vida de carismáticos? Esse ano o Senhor está nos pedindo esse olhar para dentro, né, para aquilo que é o essencial, que é o grupo de oração, que é a nossa vida, para que nós possamos ficar com aquilo que é essencial, irmãos, deixar aquilo que não é essencial, que temos colocado na nossa vida, dentro dos nossos grupos de oração, e ficar com aquilo que é o sonho de Deus, com aquilo que Deus sonhou para nós, enquanto renovação carismática católica, com o sonho, com a visão de Deus, aquilo que Deus planejou para nós, enquanto renovação carismática católica. E é muito importante que nós falemos e nos aprofundemos, né, na nossa identidade. Todos os nossos encontros nós temos trabalhado isso. Por quê? Porque é importante que a gente resgate isso, aquilo que é essencial. Então, qual é a nossa identidade? A gente sabe que a identidade é aquilo que nos define, né? Que diz quem nós somos. Nós temos um documento de identidade. Lá fala que eu sou a Dayana. Lá contém os meus dados, as minhas digitais. Então, fala de mim. Então, a identidade da renovação carismática católica, ela diz quem ela é, como Deus a sonhou, como Deus a planejou, como Deus quis a renovação carismática. E quando a gente se perde, né, da nossa identidade, nós corremos o risco de nos descaracterizar, de nos desviar daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é o propósito de Deus para o nosso movimento, e corremos o risco até de nos de acabar, né, de nos perder daquilo que Deus sonhou para nós. Então,
que é, né? O que é a renovação carismática católica? A renovação carismática católica é uma corrente de graça, assim como o Papa nos define, né? É essa corrente de graça de Pentecostes que perpassa toda a igreja, né? Que permeia toda a igreja, na igreja, para a igreja. Deus nos chamou, enquanto renovação carismática católica, para sermos rosto e memória de Pentecostes nesse mundo, para levar essa experiência do batismo no Espírito Santo e as suas consequências em todo esse mundo, a todo esse mundo. Essa identidade precisa ser vivida nos nossos grupos de oração, meus irmãos. A renovação carismática católica, ela é chamada a trazer esse Pentecostes para os dias de hoje, a dizer e a vivenciar isso, que Pentecostes não é somente um fato histórico, algo que está na palavra de Deus, lá no início da igreja, não, mas que é real, que é atual. Nós somos chamados, enquanto renovação carismática católica, a fazer essa leitura atualizada de Pentecostes, como uma experiência mesmo, não só como um conteúdo, não só como uma passagem histórica, mas vivenciá-la, né, na nossa vida, vivenciá-la nos nossos grupos de oração, aonde o Senhor nos levar, porque essa experiência de Pentecostes, meus irmãos, ela não é só para os discípulos à primeira hora, ela não é só para aqueles 12 e mais os demais que estavam com eles, não, ela é para todos nós, assim como nos ensina a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, no versículo 39, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo de nosso Senhor. Então, essa promessa é atual. Essa promessa precisa ser vivida no nosso grupo de oração, na nossa vida. Pentecostes é hoje. Os nossos grupos de oração precisam ser cenáculos de Pentecostes, cenáculos dos dias de hoje. A Beata Helena Guerra nos ensina isso, meus irmãos. O Pentecostes não terminou. Ela dizia, de fato, é sempre Pentecostes, em todos os lugares, em todos os tempos, porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens. E aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Logo, não temos nada a invejar os apóstolos, os primeiros cristãos. Não, é só nós nos dispor, abrir o nosso coração como eles e o Espírito Santo virá a nós. Ela nos diz, o Espírito Santo continua a vir sobre todas as almas que verdadeiramente o desejam. É só dizer vem e ele vem. É assim que Helena Guerra nos ensina. É isso, os nossos grupos de oração precisam viver Pentecostes, meus irmãos, nos dias de hoje, ser Pentecostes, ser rosto e memória de Pentecostes. Então, essa é a nossa identidade. A vivência do batismo no Espírito Santo é experiência. Não é simplesmente um conhecimento, eu sei o que é, mas é viver, experimentar na nossa vida e, junto com o batismo no Espírito Santo, todas as suas consequências, tudo aquilo que vem a partir do batismo no Espírito Santo. Ser batizado, meus irmãos, significa ser mergulhado, ser encharcado do Espírito Santo, ser tomado, ser pleno do Espírito Santo. Sim, é ser pleno, é ser totalmente cheio ao ponto de transbordar essa graça nas nossas vidas. É isso que Deus deseja para nós. O batismo no Espírito Santo, ele nos desperta para o Senhor. Não é verdade? A gente faz a experiência com Jesus a partir do batismo no Espírito Santo e o nosso coração começa a ter sede, começa a desejar mais, querer mais, começa a reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida e a nossa vida começa a ser transformada. Por quê? Porque tudo começa a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Ele é uma porta que se abre para uma vida nova, para uma vida em Deus, para uma vida de santidade, né? Para que nós possamos nos deixar ser conduzidos por Ele para uma vida no Espírito, né? Conforme nos ensina a palavra de Deus lá em Gálatas, para que nós começamos a deixar de fazer os frutos da carne e começar a viver
os frutos do Espírito, deixar as obras da carne e começar a viver os frutos do Espírito na nossa vida. Então, o batismo no Espírito Santo é o centro da nossa identidade. Ele é o centro. Tudo começa a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que é essa experiência transformadora, que transforma, que provoca em nós uma mudança de vida, uma conversão, que provoca no nosso coração um desejo de querer ser mais de Deus, uma sede de Deus, que é o próprio Espírito Santo que coloca no nosso coração. E sabemos que junto com essa experiência, a partir dela, né, nós podemos elencar outros elementos importantes da nossa identidade, que até mesmo o Vinícius traz para nós no seu livro Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel. Então, quais são esses elementos importantes que nós precisamos vivenciar na nossa vida, né? A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que é e tem que acontecer em todos os momentos, né? Dos nossos encontros, na nossa vida pessoal. Um deles, né, desses elementos é o louvor. Meus irmãos, nós somos conhecidos como o povo do louvor, os carismáticos são o povo do louvor. Nós precisamos louvar a Deus. O louvor é a oração que mais rapidamente, né, nos ajuda a reconhecer Deus, como Senhor, o Todo-Poderoso, porque ela tira o olhar de nós mesmos, ela tira o olhar, né, da nossa vida e nos faz olhar para o Senhor que é Todo-Poderoso. Então, louvar por aquilo que Ele é. Nós precisamos viver o louvor, meus irmãos, o louvor na nossa vida pessoal, o louvor nas nossas reuniões de oração, nos nossos encontros, levar o povo a louvar, ensinar o povo a louvar. O louvor precisa estar dentro das nossas reuniões de oração. Outro ponto importante da nossa identidade, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós estamos iniciando o mês de setembro, o mês da palavra, mas não é só nesse mês que nós temos que trazer ela mais perto do nosso coração. Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, na nossa oração pessoal, a leitura orante da palavra, mas os nossos grupos de oração, a palavra precisa ser anunciada, pregada com ousadia, com coragem. A pregação precisa ser querigmática, pregar aquilo que está na palavra, que é o próprio Cristo, para que ele possa se tornar mais conhecido, amado e adorado na vida dos nossos irmãos. Então, vivenciar a palavra de Deus, não somente na pregação, mas no momento de oração, podemos ser conduzidos pela palavra, um momento de acolhida com um versículo bíblico, não sei, mas a palavra de Deus, ela precisa permear os nossos grupos de oração. Eu lembro que quando nós começamos a nossa caminhada, a primeira coisa que a gente fazia era comprar uma Bíblia, né? Ia nos encontros, o nosso desejo já era comprar a palavra de Deus, e a gente levava ela e a gente tinha esse amor. Então nós precisamos levar o povo a amar a palavra de Deus, porque é o próprio Cristo, o Verbo, né, que se fez carne, ele está aqui, é o próprio Senhor. Então essa palavra precisa ser anunciada. Outro ponto importante da nossa identidade, irmãos, é a prática dos carismas. Nós somos renovação carismática católica, não temos que ter medo de praticar os carismas, de vivenciá-los na nossa vida. A gente sabe que isso não se dá de uma forma automática, mas precisa começar na nossa vida pessoal, na nossa oração, na nossa intimidade, e depois vai transbordar nos nossos encontros. A oração em línguas, a palavra de ciência, profecia, o dom da fé, milagres, né? O dom de cura, é graça de Deus e nós precisamos vivenciá-los na nossa vida enquanto grupo de oração. Então, não ter medo de usar com discernimento, com sabedoria, né? O discernimento é o guardião de todos os carismas, digamos assim, né? Ele que perpassa em todos eles com sabedoria, com discernimento, mas vivenciar os carismas na nossa vida. Outra coisa importante, irmãos, que a experiência do batismo no Espírito Santo nos leva a viver uma vida comunitária, que para nós a comunidade é o grupo de oração. Nós não conseguimos mais ficar sozinhos, isolados em casa. A gente está vendo isso, né? Como faz falta estar com os irmãos,
como faz falta vivenciar os momentos de partilha, de oração comunitária. Então, cada um de nós, né, do seu jeito, um completando o outro, formamos essa linda comunidade. E assim nós vamos exercitando e fortalecendo a nossa fé, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, a exemplo dos primeiros cristãos que tinham tudo em comum, que praticavam o amor, a caridade, e esse amor e essa vivência desse amor, dessa comunhão, atraía as pessoas, atraía os irmãos para mais perto deles. Então, nós precisamos viver isso, né? Eu creio que logo, logo nós poderemos estar juntos novamente, fisicamente, nos encontrando e ainda mais, né? Mais ainda viver a fraternidade, a comunhão. Mas enquanto isso não dá, nós podemos continuar vivendo a vida fraterna, né? Com uma mensagem, com uma ligação, com um carinho, com um lembrete, exercitar o amor, irmãos, porque o Espírito Santo nos leva a amar, a sair de nós mesmos, a sair, né, do nosso humano, do nosso coração, de olhar só para nós e olhar para aquele que está no nosso lado, olhar para o nosso irmão. Outra coisa importante que o Espírito Santo provoca em nós é a missionariedade, né? Aquele que faz a experiência com Cristo é convidado a levar adiante, a fazer com que outros também experimentem esse amor, essa graça do batismo do Espírito Santo. E o Papa Francisco nos fala muito isso, grupo de oração em saída, grupo de oração como uma contínua pesca de homens, porque sim, existem tantos ainda que não conhecem Jesus, existem tantos que precisam ser pescados para Jesus, e o Senhor quer usar dos nossos grupos de oração, sair das quatro paredes, ir até onde os irmãos estão, levar a palavra, trazê-los de volta à igreja, sair da comodidade, irmãos. Nós somos convidados, como a igreja nos ensina, a sair, a ir a levar a outros. Quando a gente faz a experiência com Jesus, a gente não consegue guardar só para nós. A gente quer que os nossos amigos, os nossos pais, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, façam também essa experiência. E é isso, nós precisamos levar Cristo a tantos que ainda não o conhecem. E também algo importante, irmãos, que faz parte da nossa identidade, que faz parte dos elementos importantes da nossa identidade, que é a liderança comprometida. Sim, o Espírito Santo faz de nós líderes, servos comprometidos, fiéis, retos, tementes a Deus. É isso que Deus deseja para nós, enquanto servos, que nós sejamos fiéis e comprometidos, irmãos, nessa obra. Exige um comprometimento nosso. O Senhor nos chama, nós demos o nosso sim e nós precisamos ser fiéis. E entender que liderança é serviço, né? Quem é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo, o nosso modelo é Jesus. Como é que foi a sua missão aqui nessa terra? Servindo, lavando os pés, se entregando, se doando por nós na cruz. Então, essa também é a nossa missão. O nosso chamado é servir. O líder é o servo de todos, é aquele que se coloca à disposição do Senhor para que ele faça como ele quiser, da forma que ele quiser. E nós somos chamados nesse tempo a doar a nossa vida, irmãos, a doar o nosso tempo, as nossas forças, a nossa capacidade, o nosso talento, o dom que Deus nos deu para a obra que é dele, para que nós possamos evangelizar, levar outros irmãos a viverem essa experiência. Então, somos chamados a sermos servos maduros, firmes na nossa fé. Sim, nosso movimento completou 50 anos. Nós não somos mais adolescentes, não somos mais jovens, nós já somos homens e mulheres, né? Adultos, podemos dizer assim. Então, nós precisamos viver a nossa liderança, o nosso serviço com maturidade, sabendo que as dificuldades vêm, que as provas vêm, né? Que as tribulações vêm. Como foi com Jesus, não será diferente de nós. A cruz vem, a dificuldade vem, mas aquele que se entrega, que se doa,
né? A nossa recompensa será o céu. Nós vamos passar por essa cruz, por essa dificuldade, por aquilo que Jesus passou para chegar lá no céu. A nossa recompensa, irmãos, é olhar e ver os irmãos se convertendo, os irmãos fazendo a experiência com Jesus, né? No encontro que nós preparamos, num grupo de oração, como é lindo ver aquele irmão fazendo a sua experiência com Jesus, e isso é como se o Senhor, né, trouxesse para nós o alento. Valeu a pena a nossa missão, valeu a pena o nosso servir, valeu a pena a nossa entrega, as nossas noites de sonos doada, valeu a pena. É assim que nós precisamos viver o nosso chamado, é assim que nós precisamos viver a nossa identidade. Irmãos, diante desses elementos, né, dessas características que constituem a nossa identidade, diante do chamado que Deus tem para nós, enquanto Renovação Carismática Católica, de ser rosto e memória de Pentecostes nesse mundo, de levar essa experiência, a própria igreja nos chama a atenção. Lá no documento de Aparecida, no número 311, diz: seria conveniente convidar alguns movimentos e associações a renovarem o seu carisma original. Então, a igreja está nos chamando também a renovar o nosso carisma, a renovar o nosso chamado, a resgatar a nossa identidade, a vivenciar tudo isso que nós partilhamos agora rapidamente, esses pontos a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, não como mero conteúdo, mero conhecimento, mas como algo experiencial, né? Algo vivencial na nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, que tudo que nós vivemos até agora, nesses 50 e tantos anos de renovação carismática, não esgotou o que o Espírito Santo tem para nós. Então não é ai, como era bom, lá no começo era bom, como nós vivíamos essa experiência, viver de um saudosismo. Não, meus irmãos, tudo que nós vivemos até agora não esgotou o que Deus tem para nós. Deus nos ama. Deus tem muito mais e Ele deseja derramar sempre, sempre o seu Espírito Santo com poder sobre nós, com poder sobre os seus filhos e suas filhas. Então Deus, Ele deseja sempre fazer com que essa graça de Pentecostes aconteça, com que Pentecostes continue acontecendo. O que acontece é que muitas vezes nós não nos voltamos para Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, assim como foi na história da salvação com o povo de Deus, né? Quantas vezes na palavra o Senhor vem dizer ao seu povo: voltem, retornem a mim, se rendam à minha presença. Então, muitas vezes o povo também virou as costas para o Senhor, o povo se perdeu no caminho, e muitas vezes nós, enquanto Renovação Carismática Católica, temos nos perdido no caminho, nos distraído com coisas que talvez não são coisas ruins, são até mesmo coisas boas, mas que não são essenciais à nossa identidade, que são acessórios, que são coisas, a gente até já ouviu essa expressão, penduricalhos, que nós vamos colocando dentro dos nossos grupos de oração, nas nossas vidas, e vão tirando aquilo que é essencial, aquilo que Deus projetou para a renovação carismática. Deus deu uma identidade para a renovação carismática que é só dela. Ou seja, essa identidade é da renovação carismática. É isso que nos diferencia, quem nós somos. E essa identidade, aquilo que nós ouvimos e partilhamos até agora, precisa ser vivenciado, ser manifestado nos nossos grupos de oração, na nossa vida de oração, na nossa vida enquanto servos. E se nós não estamos fazendo isso, e foi por isso que o Senhor nos propôs esse tema, né? Se Ele nos pede para resgatar, é porque talvez nós temos nos desviado desse caminho. Então é necessário, irmãos, resgatar aquilo que é a essência da renovação carismática católica, né? Então nós podemos nos perguntar, diante da identidade da renovação, diante desses elementos, como estão os nossos grupos de oração? Como está o meu grupo de oração? Você pode se perguntar como está o meu grupo de oração. Será que o meu grupo de oração permanece fiel a essa identidade? Será que nós estamos sendo fiéis à identidade da renovação carismática? Sim,
porque é no grupo de oração que ela precisa ser manifestada. Quando o Senhor trazia o tema do ano para a renovação carismática, ele trazia esse pedido: olhar para o essencial, olhar para o centro. O que é o centro do movimento da renovação carismática católica? O grupo de oração. É a célula fundamental, é assim que nós aprendemos, né, nas nossas formações. O grupo de oração é a célula fundamental, é o coração pulsante da renovação. É a menina dos olhos de Deus, é aquilo que temos de mais precioso no grupo de oração. Então é ali que nós precisamos vivenciar a identidade da renovação carismática com toda a força, levar os irmãos que entram pelos nossos grupos, pelas nossas reuniões de oração, a ter um encontro pessoal com Jesus, por meio da experiência do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, no grupo de oração nós precisamos fazer como, né, Paulo VI nos ensina, ter fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Nós somos convidados a levar essa graça para os nossos irmãos a partir dos nossos grupos de oração. Então, como fazer, irmãos, né, para resgatar a nossa identidade? O tema desse ensino é a identidade da renovação carismática e como resgatá-la, né? Então, como resgatar a nossa identidade? Nós sabemos que a palavra resgatar quer dizer pegar de volta, retomar, recuperar. Então, se o Senhor está nos pedindo para resgatar, é porque talvez nós temos nos desviado, nós falamos antes. Então, é preciso retomar, recuperar o sonho e a visão de Deus para a renovação carismática católica. O que nós temos vivido nesse tempo, irmãos? Um resgate primeiramente na nossa vida pessoal, com todo esse parar, né? Com todo esse tempo onde nós temos ficado mais em casa, ficado mais, né, isolados. Então, o Senhor está nos pedindo primeiro um resgate na nossa vida pessoal. Sim, esse resgate precisa começar na vida de cada servo, na vida de cada carismático. E, meus irmãos, nós temos que aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando, esse tempo de graça, nós podemos dizer assim, diante de toda essa pandemia, o Senhor está nos dando uma graça extraordinária, que é a graça de retomarmos ao nosso primeiro amor, de retomarmos a intimidade com o Senhor. A palavra de Deus nos ensina lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, né? Tão forte essa palavra para nós nesse tempo, meus irmãos. Sustai os vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação e seguia, e encontrareis a quietude para as vossas almas. Sustar os nossos passos, parar, é isso que o Senhor fez conosco. Parar, para o quê? Para escutar. Como nós vamos saber por onde começar? Como nós vamos saber como resgatar se nós não paramos para escutar? Porque o Senhor fala conosco, só que acontece que muitas vezes nós não paramos para ouvir o Senhor. Então, parar para escutar o Senhor, parar para que esse resgate comece na nossa vida pessoal, e a partir de nós, meus irmãos, nós vamos resgatar a identidade genuína da renovação carismática católica nos nossos grupos de oração. Então, nós precisamos ter essa consciência de reconhecer que muitas vezes perdemos a intimidade com o Senhor. Já estamos há quantos meses em casa, meus irmãos? Talvez começamos essa pandemia animados, eu vou rezar, eu vou me colocar aos pés do Senhor, e temos esfriado. O Senhor está falando para nós: retomem, recuperem o ardor, recuperem a intimidade, recuperem a vida de oração. Retornem às práticas espirituais. Já não estamos mais vivendo o batismo no Espírito Santo como deveríamos. Estamos vivendo um conceito, estamos vivendo algo que talvez nós já conhecemos na nossa mente, então ficou tudo meio automático. Não, o Senhor quer que a gente desligue o automático e volte à intimidade com o Senhor, para que depois, meus irmãos, nós possamos transbordar isso nas nossas reuniões de oração. É como se fosse um efeito dominó. Eu sempre falo isso. Começa em mim,
vai ser transbordado na reunião do meu núcleo de serviço para depois transbordar na reunião de oração. Se eu não vivo, se eu não experimento, se eu não estou aos pés do Mestre, se eu não tenho essa vida de intimidade, se eu não vivo realmente a identidade da renovação carismática, eu não vou vivenciar isso no meu núcleo de serviço e eu não vou vivenciar no meu grupo de oração. Então, quando eu começo a viver, quando você começa a viver, depois vai ser só um transbordar nas nossas reuniões de orações. Tudo vai fluir, o ciclo carismático vai fluir, a oração vai fluir, a pregação vai fluir, porque eu estou vivenciando isso na minha vida. E a partir disso, nós vamos fazer aquilo que falamos no começo, com que os nossos grupos de oração sejam verdadeiros cenáculos dos dias de hoje, né? Onde a gente vai viver o louvor, né? Louvar a Deus por aquilo que Ele é, onde nós vamos viver a alegria, onde nós vamos evangelizar a partir também da pregação ousada, cheia do Espírito Santo, onde nós vamos viver os carismas, né? A efusão verdadeiramente do Espírito Santo, a vida em comunidade, enfim, irmãos, tudo vai acontecer a partir desse momento que nós resgatarmos essa identidade em nós e depois transbordaremos nos nossos grupos de oração. Mas como nós estamos para um congresso de formadores, né, um encontro de formadores, eu queria recordar com vocês, irmãos, que nós, enquanto Ministério de Formação, recebemos essa missão de sermos guardiões da identidade. Guardiões, aqueles que vão guardar esse precioso tesouro que é a nossa identidade, que vão zelar por ela, que vão cuidar para que ela não se perca, para que ela não fique esquecida. E nós sabemos que o objetivo do Ministério de Formação é primeiramente formar homens e mulheres para esse mundo, homens e mulheres maduros na fé, para serem verdadeiros cristãos, né? Enraizados, que não vão se deixar levar por qualquer sopro de doutrina, mas nós também recebemos, irmãos, todas as pessoas que serão os futuros servos, a futura liderança da renovação carismática, que passam pela formação básica que nós ministramos, que é de responsabilidade do Ministério de Formação. Então, nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, nesse resgate da identidade, nesse resgate, né, da nossa identidade. Nesse tempo, o Senhor confia a nós também essa missão. Ele estende, né, o ser guardiões, o ser sentinelas a toda a renovação carismática nesse ano, mas nós, enquanto Ministério de Formação, temos essa grande responsabilidade de sermos guardiões da identidade, aquele que vai guardar, que vai proteger, que vai estar lá de pé, né, para que essa identidade não se perca. Então, as nossas formações, os nossos encontros, os nossos ensinos precisam ajudar os irmãos a ter um encontro pessoal com Jesus, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Então, os nossos encontros precisam levar os irmãos a serem íntimos, a viver essa intimidade com Jesus. A palavra do Senhor nos ensina lá em Mateus 3, né? João diz: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele é mais poderoso que eu, né? Ele dizia: não sou nem digno de desatar os seus calçados, as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então é Jesus Cristo, é levar a esse encontro com a pessoa de Jesus por meio do batismo no Espírito Santo. Porque é Jesus, irmãos, que precisa ser ensinado nas nossas formações. O catecismo da nossa igreja, no número 427, ele diz: na catequese, nós podemos colocar aqui formação, é Cristo, verbo encarnado e Filho de Deus que é ensinado. Tudo mais é em referência a Ele. É só Cristo que ensina. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida em que é seu porta-voz, consentindo em que Cristo ensine pela sua boca. Então é Cristo que ensina, é Cristo que é ensinado. Nós precisamos levar os irmãos ao encontro pessoal com Jesus. A nossa formação precisa ser cheia do Espírito Santo, meus irmãos. Nós sabemos que nós não formamos para nós.
Nós não formamos para o movimento. Aquilo que nós falamos, a formação é para levar os irmãos a serem verdadeiros cristãos nesse mundo. Então nós formamos para Cristo, para que os irmãos o conheçam, o amem. Quanto mais o conhecerem, mais desejarem o amar, mais desejarem conhecê-lo. Então essa é a nossa missão, a nossa formação precisa ser assim. A verdadeira formação, ela não vai engessar o Espírito Santo. A verdadeira formação, ela vai nos colocar na forma que é o próprio Cristo. Na forma de Cristo, meus irmãos. A verdadeira formação, ela não é simplesmente uma transmissão, não é simplesmente uma transmissão de conteúdo, mas ela sai da razão e vai para o coração. Então, é o conhecimento aliado com a espiritualidade. Assim, dessa forma, a formação vai nos forjando, vai nos modelando. A formação vai tirando-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual, ela vai abrindo horizontes para nós. A formação, ela é um ninho, né? Um lugar de segurança, onde vai favorecer a experiência com Cristo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, mais eu vou me abrir, eu vou ter segurança para me abrir e vivenciar a graça do Senhor. A formação, ela gera vida. Então nós somos chamados a partir dessa formação a levar os irmãos à espiritualidade, à identidade da renovação carismática, a não deixar com que eles se percam no caminho, né? A palavra nos ensina lá em Timóteo 1:4-16. Olha por ti pela instrução dos outros e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Então é o próprio Senhor quem fala. Olha por ti e pela instrução dos outros. Se nós fizermos isso, nós nos salvaremos e salvaremos os nossos irmãos. Irmãos, por meio da formação, Deus nos dá elementos que nos ajudam a detectar alguns desvios. Opa, isso não. Eu aprendi que a identidade é assim. Eu aprendi que tem que ser assim. A formação vai nos dando, né, nos afinando, nos apurando, digamos assim, para que nós sejamos verdadeiramente esses guardiões. A formação vem nos recordar, né? A gente sabe que quem ensina é o Espírito, é Ele quem ensina, é Ele quem recorda. Então nós aprendemos e na hora certa o Espírito Santo vem e nos recorda, né? Porque a palavra também nos diz lá na carta de São Paulo a Timóteo, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão mais essa doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Então, ajustarão, farão daquilo que lhe convém, que lhe achar melhor, e a formação vem nos ajudar a não fazer isso, a não seguir esse caminho, mas seguir o caminho reto, o caminho do Senhor, que muitas vezes é o caminho de espinhos, né? A porta estreita, mas não nos fará nos desviar, que vai nos fazer saber quem nós somos, né? Quem nós somos, quem eu sou enquanto renovação carismática católica. O servo bem formado, ele não vai se desviar, porque ele conhece, ele sabe quem ele é, ele não vai perder a sua identidade, porque ele sabe quem, né? Até nos momentos onde a gente já não sente mais, as noites escuras, a gente pode dizer assim, da nossa vida. Opa, eu sei porque eu estou aqui, eu sei quem me chamou, eu sei qual é a minha identidade, né? Nessa hora entra, né, aquilo que nós aprendemos. Então, o servo bem formado é aquele que vai dar frutos, aquele que vai saber o seu lugar, aquele que vai saber como São João nos ensina a diminuir para que o Senhor cresça, a viver a liderança comprometida que nós falamos, a praticar os carismas. É claro, irmãos, que a formação não é o salva-vidas, digamos assim, né? A solução de todos os problemas. Pronto, o resgate é a formação. Não, mas ela nos ajuda muito, meus irmãos. Ela nos ajuda, porque Deus se utiliza da formação para nos ajudar a detectar os desvios da nossa identidade.
a dar razão ao nosso ser. Isso não é a identidade da renovação carismática, isso é até bom, mas isso não faz parte, não foi assim que Deus pensou. A identidade da renovação carismática é batismo no Espírito Santo, grupo de oração, prática dos carismas, louvor, é isso que é a nossa identidade. Não são outras coisas que nós às vezes queremos colocar dentro das nossas reuniões de oração, porque são coisas boas, mas não fazem parte da nossa identidade. Então, às vezes, nós queremos colocar ali e vamos nos perdendo. E o Senhor fala, né, que a formação nos ajuda a detectar esses desvios. A formação nos ajuda também a manter viva em nós a chama dessa identidade, a chama, a propagar, a manter viva e a propagar essa chama na nossa vida. Sim, né? A Evangelii Gaudium nos ensina que o formador é um evangelizador cheio do Espírito Santo. É isso mesmo, formar é evangelizar. Formar é levar Jesus Cristo, isso que nós falamos antes, é levar Jesus, é levar a graça do batismo no Espírito Santo. Então, o formador é esse agente animador de encorajamento interior que vai levar os irmãos a experimentarem a graça de Pentecostes. Então, a formação nos ajuda muito nesse resgate, que começa primeiramente em nós, irmãos, e depois vai transbordar no nosso grupo de oração. Que nós possamos aproveitar esse momento. Eu queria terminar essa nossa partilha, né, para a gente rezar um pouquinho com essa palavra de Ezequiel. De Ezequiel 33, se você puder pegar a sua Bíblia, lá no versículo 7. O Senhor me trazia ela muito forte no meu coração. Ezequiel 33, 7. Filho do homem, eu te constituí sentinela da casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás esse oráculo da minha parte. Eu te constituí sentinela da casa de Israel. Meu irmão, minha irmã, o sentinela é o guardião, é aquele que, se preciso for, dá a vida, né, por aqueles que ele protege, por aqueles que ele guarda. É aquele que não dorme, que passa a noite vigiando. Meus irmãos, o Senhor está nos pedindo isso, para resgatar a nossa identidade. Nós precisamos ser esses sentinelas, que lutem por ela, que lutem para viver na sua vida pessoal, que lutem para que os seus grupos de oração sejam sentinelas. No nosso Congresso Nacional da Formação, o Senhor trazia isso muito forte no nosso coração, que ele estava levantando no Brasil uma grande equipe, né, de resgate, para resgatar a identidade da renovação carismática. Deus conta com você, meu irmão, minha irmã formador, para que esse resgate aconteça primeiramente na sua vida, depois no seu grupo de oração, no seu ministério, na sua diocese, no seu estado, que você possa desejar a graça do Espírito Santo nessa hora e desejar ser esse sentinela. Pedir ao Senhor que Ele te faça sentinela da sua casa. Pedir ao Senhor que Ele envie o seu Espírito Santo, assim como Ele fez com o profeta, e faça de ti esse sentinela. Que nós possamos fazer esse momento agora de oração. Pedir que o Espírito Santo venha até nós. Pedir que Ele venha em auxílio ao nosso socorro. Pedir para que nós, enquanto formadores, sejamos esses instrumentos nas mãos do Senhor, cheios do Espírito Santo, levando a palavra de Deus, levando a nossa identidade, a verdadeira identidade da renovação carismática. Quais são os elementos que precisam ser resgatados, irmãos, na minha vida, na sua vida, desses que a gente trouxe? Quais são aqueles que os nossos grupos de oração, que o meu grupo de oração e o seu precisam vivenciar mais, que não estão vivenciando? Peça ao Senhor essa graça agora. Vem, Espírito Santo, e resgata em mim o verdadeiro batismo, a verdadeira efusão, a verdadeira experiência de Pentecostes. Vem, Espírito Santo, resgata em mim a prática dos carismas. Vem, Espírito Santo, resgata em mim, primeiramente em mim, Senhor, a vida fraterna, a vida comunitária. Resgata no meu coração o louvor, Senhor. Tira toda murmuração da minha boca. Vem, Espírito Santo de Deus, resgata em mim
Senhor, o amor, o desejo pela palavra, de ouvir a palavra, de rezar com a palavra. Resgata no meu coração, Senhor Jesus, a liderança comprometida, que eu seja aquele servo que o Senhor quer, que o Senhor espera. Resgata no meu coração, Senhor, a missionariedade. Tira-me, Senhor, do comodismo. Muitos, Senhor, estão vivendo o comodismo nesse tempo, já estão acomodados, já estão até esfriando na vida de oração, esfriando no serviço. Tira-nos do comodismo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem dos quatro cantos do céu e sopra em nós, sopra em nós. Sopra em nós, Senhor Jesus, tira o medo do nosso coração, tira os sentimentos, Senhor, os complexos de inferioridade do nosso coração. Faz-nos, Senhor, servos cheios do Teu Espírito Santo, Jesus, para que nosso grupo de oração seja um verdadeiro cenáculo dos dias de hoje, para que nós possamos transbordar nas nossas reuniões de oração, para que quando nós pudermos voltar às nossas atividades normais, Senhor Jesus, nós voltemos, Senhor, fervorosos, cheios do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu te peço sobre todos os formadores da Diocese de Goiás, sobre aqueles que estão acompanhando, Senhor, esse congresso, mas também sobre aqueles que não estão acompanhando nesse momento. Que a mesma graça que o Senhor está derramando sobre nós, esse congresso, o Senhor derrame sobre todos aqueles, Jesus, que não puderam estar aqui, que não puderam participar, Senhor, mas que o Senhor possa ir até lá, até eles com o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, a sermos os Teus sentinelas. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Coloca no nosso coração coragem e zelo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir, Senhor, para que nós possamos ir além. Além daquilo que nós já pensamos, além das nossas forças, além dos nossos limites. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E nós já te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esse tempo na nossa vida, por esse tempo de graça, de bênção nas nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por sermos Renovação Carismática Católica. Te louvamos por Tu nos sonhar, Senhor, Tu planejar, Tu pensar em nós, por nos fazer, Senhor, experimentar o Teu amor a partir da experiência do batismo no Espírito Santo e nos colocar dentro desse movimento que é a Renovação Carismática Católica, que é o grupo de oração. Nós te louvamos porque os nossos olhos, Senhor, se voltam cada dia mais para aquilo que é essencial, para aquilo que é realmente necessário dentro dos nossos grupos de oração, na nossa vida de oração, Senhor, na nossa intimidade contigo também. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, exaltado seja. Muito obrigada, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. E nós queremos encerrar pedindo a Nossa Senhora que possa interceder por nós, que Nossa Senhora, que é aquela que é cheia da graça, que em tudo soube fazer a vontade do Senhor, que ela nos ajude, que ela esteja conosco como ela esteve com os apóstolos no cenáculo, para que nós possamos vivenciar cada dia mais a nossa identidade e levá-la, né? E levá-la a tantos que ainda não conhecem Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós.